do teu altar, Jesus. E se somos dignos, Jesus, de pedir alguma coisa a Ti, pedimos que só possa estar usando esse vaso de uma forma sobrenatural nesta noite. Ele venha trazer do alto do trono palavra de conforto, de esperança, mas principalmente, Deus, palavra de amor que nos fortalece e nos direciona para Ti, Cristo Jesus. Que todos digam amém e que aplausos. Que Deus possa estar tendo misericórdia de nós nessa noite, porque hoje é um dia daqueles que parece até que é a primeira vez. Ainda mais quando eu olho para ali e vejo aquela coisa mais linda do mundo que está ali. Parece comigo a peça. Ui, nada a ver com você. Pode parar. Cala a boca. Irmãos, eu faço essas coisas porque, sabe, bate aquele nervoso e eu procuro descontrair um pouquinho. Toda vez que a gente sobe no púlpito, é uma responsabilidade muito grande. E toda vez que eu subir vai ser como se fosse a primeira vez. Eu gostaria de primeiro agradecer a vida do pastor Valdimarcio, porque no dia 17 de dezembro eu estava aqui para o último bate-papo jovem, eu sou jovem, assim igual Mateus, e eu acabei passando mal, já vim de casa passando mal, só que eu não sabia que estava tão mal assim. E eu falei com uma pessoa, vou subir porque eu não estou aguentando, estou me sentindo muito cansado. E deitei ali em cima, só que eu estava com muita dor na nuca, cabeça, peito, e não falei com ninguém. Liguei para César: César, preciso de vocês. Não falei nem com o pastor. César veio correndo, falou: não, já estou indo aí já. Eu não queria atrapalhar o bate-papo jovem. E quando eu cheguei no médico, minha pressão estava 22/11. E eu fiquei ali a noite toda tomando medicamento. Até que, por último, a doutora que me atendeu, estava cuidando de mim, falou assim: olha, o único jeito é aplicar esse remédio. Só que na receita que ela passou era 0,2 miligramas. Negócio assim, não entendo essas coisas não. E não tinha na farmácia, tinha 0,15. E eu voltei lá e falei: não tem. E falei: não tem problema não, toma esse. Aí eu liguei para a pessoa e falei: olha, eu estou com medo. E ela falou bem assim: eles estudaram para isso. Eu sei que a minha pressão não abaixava, de 22/11. Quando eles me aplicaram aquele remédio, eles, pisando esse ela ficar lá a noite toda, e eles falaram assim, um olhando para a cara do outro. Quando eu voltei lá para ferir a pressão de novo, a pressão estava 9/6. E eles ficaram tudo maluco me botando no soro, para ver se voltava para cima de novo, porque abaixou muito. E quando eu estava saindo, mandaram procurar um cardiologista. Conversei com o pastor, vou fazer igual a mensageira de ontem, a mulher que pregou ontem, a missionária. Não sei para vocês, R$450 para mim é muito dinheiro, para vocês eu não sei. E o pastor conversou com o diácono André na hora ligou para o cardiologista, marcou a consulta. E hoje eu tomava 4, agora eu tomo 10 remédios. 5 de manhã, 5 de noite. Mas é até Deus chegar e ter a misericórdia de olhar para mim e me curar, porque eu creio que Ele pode fazer isso. Amém. E por isso eu agradeço o pastor e agradeço o diácono André. Agradeço muito a Deus por ter olhado para mim com misericórdia. Mas eu não vim ficar falando de mim, não. Deus colocou uma palavra no meu coração, que eu fui convidado ontem para estar aqui. E se encontra em Neemias, capítulo 6. Somente um versículo da palavra de Deus. Irmãos, eu estou falando meio baixinho assim, é porque eu estou drogado, tá? Tomei 5 remédios por minha mesa, 6 horas. Neemias capítulo 6, versículo 3. E diz assim:
e enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Que Deus nos abençoe. Daqui a pouco os irmãos vão começar a entender. Amados, eu comecei, tempo atrás, quando eu fui para o congresso em Brasília, a palavra que eu ouvi quando saí daqui foi restauração. E eu fiquei pensando nessa palavra, porque também, quando lá estava dizendo que vem a Shilo, ou que vem a Shiló, que era o tema, ou seja, para uns é reino, para outros era restauração, para uns era lugar de depravação, lugar de briga, lugar de prostituição, mas também era lugar de restauração. E eu fiquei pensando durante essa noite, no culto, Deus falando comigo, e eu pedindo: Deus, me dá sua palavra, fala comigo. E Deus falou muito através desse livro, Neemias, através da vida de Neemias, aquilo que ele fez. E quando a gente começa a estudar, começa a meditar a palavra de Deus, nós vamos ver que logo lá no começo, para entender essa grande obra que Neemias estava fazendo, ele chega e vê os seus irmãos chegando. Ele estava lá no palácio do rei e ele vê os irmãos que fugiram. Conseguiram fugir. Mas para os irmãos entender por que ainda que eles fugiram, o rei da Síria ele promoveu uma guerra contra o povo judeu, contra o povo de Deus, e ganhou essa guerra. E o que ele fez para humilhar o povo judeu, o povo de Deus? Ele ainda levou cativo. Mas não para por aí não. Logo depois vem Nabucodonosor, não satisfeito com aquilo, vai lá e rebenta a cidade toda. Rebenta muro, rebenta o templo, e esse templo ficou lá todo quebrado. E essas pessoas que foram levadas cativo, aqueles que conseguiram fugir, chegaram até Neemias, chegaram até o palácio. E Neemias vai perguntar: como que está lá? E eles falam: olha só, a cidade está em ruína, derrubaram o muro, acabaram com o templo, o povo está vivendo uma miséria só. Neemias se entristeceu. E hoje na EBD o evangelista estava falando sobre amor. Eu fico imaginando, para Neemias fazer essa obra, o amor que ele teve, o amor que ele tinha pelo aquele povo. Muitas vezes nós, quando temos uma notícia dessa do nosso irmão, que está com problema lá fora, que está se afastando da igreja, muitas vezes nós não temos esse amor para poder sentar e conversar, e buscar, e lutar e trabalhar. E a Bíblia diz que a parábola das 100 ovelhas, que uma se perdeu, mas Jesus deixou, o bom pastor deixou 99 no aprisco que foi atrás daquela uma. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Que Neemias podia virar as costas, mas Neemias tinha uma coisa chamada no coração dele: amor pelo seu povo, amor pelo aquele povo que ele conviveu, que ele andava, ou seja, um amor pelo seu povo. E eu fiquei pensando, quando o evangelista estava falando sobre amor, será que nós também temos esse amor? De ajudar a restaurar vidas, de ajudar a restaurar pessoas, porque às vezes nós não temos esse amor com a obra de Deus. Nós temos amor por tantas outras coisas, nós temos compromisso com tantas outras coisas, mas na hora de mostrar esse comprometimento com a obra de Deus, ou com Deus, nós não temos. Ah, hoje eu vou na casa de Deus, amanhã não vou mais. Ah, hoje eu chego 7 horas, amanhã eu chego 7h15, eu chego 8 horas. O importante é que eu fui lá, ouvi a palavra 5 minutinhos. Comprometimento. E Neemias tinha esse comprometimento com o seu povo. E portanto, quando ele sabe dessa notícia, uma coisa muito interessante que ele faz, ele além de ficar triste, ele ora pelaquele povo, ele ora pelas pessoas. Aí vem uma grande pergunta: mas por que o povo judeu foi derrotado? Pela desobediência. Porque eles não
guardaram os mandamentos, eles não cumpriram o mandamento e desobedeceram a lei do seu Deus. Às vezes nós somos derrotados porque desobedecemos a Deus. E Neemias continuou: olha só, eu preciso fazer algo pelo meu povo, eu preciso fazer algo pela minha cidade. E ele se dobrou, se prostrou e foi orar. Será que você tem orado pelo teu povo, pela sua família? Será que eu tenho orado pela minha cidade, pela minha família, pelos meus irmãos, pela minha parentela, para que Deus possa entrar em providência? Às vezes nós reclamamos, às vezes nós murmuramos, às vezes nós falamos coisas até que não devemos, tipo, não presta. E por isso nós queremos falar do amor de Deus. Mas nós precisamos mostrar esse amor, colocar em prática aquilo que Deus realmente quer das nossas vidas. Porque foi isso que Ele desejou para o seu povo quando Ele enviou Jesus. E nós também, seguidores de Jesus, precisamos fazer isso. E Neemias começou essa caminhada, irmãos. Essa busca de restauração. Muro significa proteção. E existem pessoas que têm os seus muros derribados, ou derrubados, quebrados, porque o inimigo sabe que quando derruba o muro, você fica desprotegido. E é isso que o inimigo tem tentado fazer. Vai lá derrubar o muro, derrubar a vida da pessoa, porque ele não consegue mais orar, não consegue mais buscar, não consegue mais ler, não consegue vir mais à casa de Deus e fica desprotegido. Muro significa proteção. E muitas pessoas deixam o inimigo derrubar esses muros. E eu fico olhando a caminhada de Neemias, quando ele começa a orar, e ele vai até o rei. Ele precisava pedir ao rei. Ele triste, o rei nunca tinha visto ele triste, amargurado, e pergunta para ele: por que está com seu semblante triste? Ele vai e conta a história. Ou seja, aquela coisa que era tão difícil para muitos, através da oração ele conseguiu que Deus movesse o coração do rei, para que o rei providenciasse os recursos necessários, desse carta, para que ele fosse restaurar aquela cidade, para que ele caminhasse. Mas o que você quer dizer com isso, Ricardo? Irmãos, quando nós estamos buscando restauração para a nossa vida, quando nós estamos buscando a edificação para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa parentela, o inimigo ele fica furioso. Logo no começo da história nós vamos ver um tal de Sanbalate, um tal de Tobias, que começaram a se irar porque ele se colocou na brecha para poder restaurar aquela cidade. E existem pessoas que acham que quando estão caminhando, igual Neemias estava ali caminhando, tudo está dando certo, ele conseguiu recurso, conseguiu a autorização do rei, que para muitos era difícil. Aí começa a se levantar os inimigos, começa a se levantar os problemas, e aqueles homens se iraram porque souberam que ele iria restaurar, que ele iria até aquela cidade para poder levantar os muros daquela cidade. Ou seja, que levantando o muro, aquela cidade iria ficar protegida novamente. Só que eles não conseguiram fazer nada dessa vez, porque Deus era com Neemias, Deus estava no negócio. E quando Deus está no negócio, pode se levantar inimigo, pode se levantar inveja, pode se levantar calúnia, que você vai vencer. Agora, se Deus não estiver no negócio, irmão, sai correndo, fica parado, não. E continuar a caminhada. Conseguiu a carta, conseguiu gente, conseguiu recurso, conseguiu tudo, e foi em busca. Tem algumas coisas nessa história, até chegar lá onde nós estávamos falando, que às vezes eu fico pensando assim, cara, tem um momento na vida de Neemias que ele sai de madrugada, só chamou umas poucas pessoas para ir com ele.
não contou nada para ninguém. Às vezes também na nossa caminhada, quando você quer restaurar a sua vida, você não precisa falar com ninguém a não ser com Deus. Aleluia! Porque quanto mais você fala, a inveja se levanta. As pessoas se levantam contra você por inveja, porque não conseguem fazer e tem inveja daquilo que você faz. Mas na hora de se levantar, se colocar à disposição para poder trabalhar, para poder caminhar, para ajudar a restaurar os outros, a vida dos outros, a restaurar um drogado, a restaurar um doente. Quando você começa a se levantar para ir fazer a obra no hospital, para você visitar a delegacia, aqueles invejosos de plantão vão fazer tudo para te derrubar. E foi assim na vida de Neemias. Eles começaram a perseguir. E não foi uma vez não, irmãos. O inimigo, ele nunca se dá por vencido. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, mas orou, saiu, derrubou, está derrotado. Mas ele é orgulhoso. Ele não se dá por derrotado, ele faz de tudo para derrubar novamente. E ele se levantou de novo. Ele começou a fazer armadilhas. Começou a se levantar, a falar mal, dizendo até que Neemias queria o reinado, queria ser rei, queria fazer rebeldia contra o rei. E às vezes nós também somos assim. Pessoas se levantam, pessoas começam a falar, começam a inventar histórias. Eu queria até abrir um parente aqui, irmão, porque às vezes a gente vê as coisas no Face, a gente fala, logo compartilha, não quer saber se é verdade ou não. Quando alguém tiver alguma coisa, ou quando alguém chegar para você e falar da vida do outro, procura saber a veracidade daquele caso. Glória a Deus. Não sai espalhando não, porque às vezes você está espalhando mentiras. Assim como apareceu um caso esse dia no Face, bateram uma foto do rapaz que estava na quadra de skate, 2 assaltantes, um correu e o outro sentou do lado dele. Prenderam o rapaz, botaram no Face a foto do rapaz e tudo. E o rapaz só estava ali descansando porque estava brincando na praça. O infeliz, o abençoado, o pastor que roubou, que a gente tem que abençoar, né, Paulo? Ele sentou do lado do rapaz, a polícia chegou, viu e prendeu, ladrão. E botaram no Face como se o cara fosse um bandido mesmo. Até provar sua inocência demorou muito. Porque muitas pessoas compartilharam aquele vídeo e a população queria lixá-lo, queria bater nele. Era um garoto humilde, de boa família. E depois foi provado que era mentira. Tudo porque botaram no Face. Se a gente souber como que o Face tem uma propaganda muito grande para espalhar boato, para espalhar notícia, a gente deveria pensar 2 vezes a veracidade daquele caso, para poder compartilhar. E na igreja também é assim. A gente não devia nem estar falando mal do nosso irmão. A gente não devia nem estar se levantando contra o nosso irmão, porque o que a gente aprende aqui é o amor. Fala, Deus. Quanto mais a gente passar uma mensagem para outras pessoas, isso tudo é coisa do inimigo. Isso não é coisa de Deus, porque o inimigo se levanta. Assim como foi se levantando na vida de Neemias, assim como foi se levantando naquela restauração daquela cidade. Mas por que você está falando isso? Porque a igreja precisa, porque nós precisamos entender que toda vez que nós buscamos restauração e edificação, as coisas vão acontecer, e sempre para pior. Mas eu estou com Deus, eu estou jejuando. Amém, continua jejuando, continua buscando, porque o inimigo vai tentar. Nessa história que nós estamos falando, foram 5 vezes se levantou, não se deu por vencido. Mas o que me chama muita atenção é que Neemias, além dele ser uma pessoa que queria restaurar aquela cidade, ele tinha visão, ele era visionário. Ele começou a olhar o que estava acontecendo no meio daquele povo. Amados, eu costumo dizer que não há crescimento na obra de Deus se não tiver unidade.
se não tiver união. E Neemias percebeu que aquela obra estava sendo atrasada porque o povo estava disperso, o povo estava separado, estava distante um do outro. E Neemias vai lá e chama. Olha só, está na hora da gente se unir. Se a gente quer acabar essa obra, se a gente quer concluir essa obra, nós precisamos nos unir, ficar perto um do outro. E muitas vezes não é isso que acontece no meio do povo de Deus. A igreja A é assim, a igreja B é assim, não se junta, não tem aquela unidade. Às vezes nós carregamos somente a bandeira da igreja e esquecemos de carregar o dono da igreja, que é Jesus. Certa vez lá em Santo Aleixo, lá eu fui pregar e na hora do apelo, eu falei, olha só, não estou convidando vocês para a igreja metodista. Eu estou convidando a vocês para seguir o Cristo vivo, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que se sacrificou pela sua vida. Apareceu um presbítero, me chamou a atenção e falou, não, você tem que fazer o apelo para a igreja. Chamei o pastor e falei, pastor, se for para mim fazer apelo para a igreja, eu estou fora. Porque eu não vou ficar falando de igreja, eu vou falar daquele que é o único e merecedor de toda a honra e de toda a glória, Jesus. Aquele que morreu na cruz do Calvário para me salvar e salvar vocês. Glória a Deus. E muitas vezes a gente quer carregar a bandeira. A minha igreja é melhor. A igreja de fulano. Às vezes nós estamos olhando a grama do vizinho, esquecemos da nossa grama, do nosso gramado. Se o vizinho cuida do seu gramado, nós também temos que cuidar do nosso gramado. Esse negócio de ficar perdendo tempo, fazendo divisão, criando divisão entre o povo de Deus, isso é coisa do diabo, é coisa do inimigo. Deus não gosta disso. Glória a Deus. Por isso que Ele usa os servos dele, por isso que Ele usa os profetas dele para estar sempre falando. Amados, procura unir. Procura levar união para as pessoas, porque isso cresce o povo de Deus, isso dá crescimento para a igreja. Às vezes nós falamos de família. Eu não vou falar da minha família não, tá, irmão? Porque César e minha irmã está ali. Falar da família dos outros é melhor, né? Cara, toda família tem problema. Por que a igreja não vai ter? Mas sabe o que às vezes acontece com essa divisão, com essa falta de unidade? É porque eu não respeito a opinião do outro. Aí já viro logo inimigo. Mateus tem uma opinião, eu não concordo, é meu inimigo. Não! Ele tem a opinião dele, eu tenho que respeitá-lo do jeito que ele é. Eu posso não gostar da opinião dele, mas não ficar com raiva dele. Aleluia. E Neemias, ele chamou o povo, vem cá, vamos nos unir. Às vezes eu fico pensando, sabe o quê? O pastor e a pastora agora tem, eles compraram segurança lá agora para o sítio deles, o nome dele é Trovão. Cara, se vocês verem os dois brincando, o gato e o cachorro, falta pouco ficar fazendo carinho no outro. Se o cachorro e o gato conseguem viver em paz, se acariciando, se abraçando, se beijando, por que nós, povo de Deus, não podemos? Por que nós ficamos nessa picuinha? Eu não vou falar com fulano, eu vou falar com ciclano. Ah, eu não vou falar com Batista, não vou falar com Sembriano. Amados, para com isso. Eu falo com macumbeiro, eu dou bom dia macumbeiro. Eu falo com prostituta, eu falo com, não sei se pode falar com gay também. Glória a Deus. Eu falo com todo mundo. Às vezes a gente faz acepção de pessoas, a gente quer evangelizar, a gente quer reconstruir, a gente quer edificar, a gente quer restaurar a vida das pessoas e nós precisamos ser restaurados. Eu fiquei pensando a noite toda falando, Deus fala comigo. Irmãos, olha só, a gente tem que parar com esse negócio de chegar na igreja, subir no púlpito e fazer assim, ó. É para você. Não, é para mim também. Aleluia. Porque a palavra de Deus primeiro fala aqui comigo, falou com o Ricardo, para depois ir para a igreja. E não para por aí não, irmãos. Tem uma coisa, que o inimigo, ele fica tentando até ele encontrar. O muro, existiam algumas brechas que precisava ser tapada.
Na minha vida tinha brecha. Eu procuro tapar uma por uma. Antes de ir para Brasília, ou até lá em Brasília, tinha 2 pessoas que me ajudaram muito. E uma das coisas que essas pessoas me ensinaram, eu não vou chorar porque eu sou machão igual o pastor, minha irmã está ali, ela não pode ver, foi andar de cabeça em pé. Porque eu andava para baixo, sabe por causa de quê? Porque o inimigo me colocou isso. O inimigo, ele gosta de humilhar. Deus não. O inimigo gosta de destruir. Deus gosta de construir. Deus, ele gosta de um novo recomeço. Eu já falei para os irmãos que eu vim para cá, para Macaé, eu vim acabado. Eu vim destruído. Agradeço muito a Deus pela vida da minha irmã. Uma vez falaram para mim lá atrás: pastor, você não vai ficar nesse lugar. Eu vejo você de uniforme, camisa branca, terno e gravata. Eu odiava a gravata, odiava terno. Nunca pensei, porque eu sempre fui missionário, eu andava, viajava. Teve uma vez que eu estava lá no Piauí. Acabou o dinheiro. E eu falei com uma pessoa que está aqui. Ela não gosta que fala, mas tem que falar, porque a gente tem que dar honra a quem tem honra. E falei: olha só, acabou meu dinheiro, eu estou aqui no Piauí, não tem um centavo. Tem como você mandar o dinheiro para mim, não? Ela falou: quanto? Eu falei: quanto você puder. Está fazendo o que aí? Eu estou fazendo a obra, estou no campo missionário. Mas você não ganha? Não, eu pago. Eu não falo isso, irmão, para engrandecimento, não. Eu falo isso que quando a gente quer restaurar a vida de alguém, nós precisamos pagar um preço. E ela foi e depositou uma quantia que deu para mim ficar mais uma semana. Porque lá a água é muito ruim. Lá você tem que comprar água. Porque não dava. E eu com 3 dias, eu já estava passando mal lá. Então, irmãos, tinha brecha no muro. E precisava ser tapado, porque o inimigo, ele fica rodeando. O inimigo, ele fica rodeando, ele fica olhando. E quando ele encontra uma brecha, ele entra. Se o teu muro, a tua proteção estiver rachada, estiver derrubado, ele vai entrar. Ele vai fazer ruaça na sua vida. Ah, mas como assim? Ele vai querer destruir a sua família. Ele vai querer destruir o seu casamento, o seu relacionamento, suas amizades. Ele vai tentar te tirar da igreja de qualquer coisa. Mas como assim? Colocando picuinha entre irmãos. Que é o único jeito que ele consegue. Engraçado que às vezes nós falamos tanto e não entendemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades que operam na região celestial. E a gente fica brigando um com o outro. Depois queremos falar do amor, queremos falar de restauração. É forte. Nós precisamos, amado, olhar para a nossa vida e ver onde está a nossa brecha. Ah, mas que tipo de brecha? Não sei. Deus te mostra. Onde está a tua brecha? Às vezes Deus quer operar maravilha. Mas se você estiver com a tua vida cheia de brecha, o inimigo está entrando. O inimigo está fazendo ruaça. Pode ser uma mágoa, pode ser uma inveja, pode ser um ódio, pode ser um rancor. Eu falei para os irmãos que esse ano, falei para o pessoal da intercessão, eu vou contar muita história, porque quem não tem dinheiro conta história. Isso é o papo do pastor, aquele cara aí que fala isso aí, que eu esqueci o nome. Paulinho Gogó, pastor Paulinho Gogó. Entendeu? Profeta de Deus. Ninguém dá um amém quando fala isso. Se fosse o Lucinho Barreto falando isso, a igreja estava tudo voando aqui agora. Ô glória, aleluia. Amados, olha só. Vê onde está a tua brecha. Olha para a sua vida. Amados, quando Neemias coloca sentinela, vigia, ele colocou para vigiar a cidade. Vamos tirar a cidade e colocar eu, pastor Ricardo.
A Bíblia, quando fala assim, orai e vigiai, é para vigiar a nossa vida, a minha vida. Não é vigiar a vida do irmão, não é vigiar a vida do pastor, não é vigiar a vida do seu Jorge, não, amados. A Bíblia é bem clara. Vigiai, é vigiar a sua vida, não é a vida do pastor Ricardo, não. Não faz isso não, irmão, senão eu vou começar a dar minhas contas para vocês pagarem. Não vigia não. Tá? Ainda bem que aqui em Macaé não tem isso, só uma imagem. Então, amados, olha só, a brecha que nós deixamos precisa ser tapada. Para a gente entender, até chegar aqui, que eu vou correr um pouquinho, que o pastor já está dando amém. O homem tem uma pressa de ir embora para tomar banho, ele cedo. No capítulo 6 que nós lemos, o inimigo perde tudo de novo. De tudo. Só que agora ele queria fazer o quê? Tirar a atenção de Neemias. Tirar Neemias do foco. Tirar Neemias da onde ele estava fazendo a obra. E tem muita gente que não se apercebe disso. Você está fazendo uma obra tão maravilhosa, está dando fruto, e o inimigo está curioso, ele se levantou de novo. Ah, mas já não foi derrotado. Mas ele é teimoso. E ele vai fazer tudo para te destruir. Ele tenta destruir pastores, não vai querer destruir membros de igreja. Ainda mais se estiver todo errado. Ele tenta. Ah, mas a Bíblia diz que você é mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Mas o inimigo, ele faz de tudo para te derrotar. E de repente eles vão lá e começam a mandar carta. Neemias, desce. Neemias, vem cá, vamos fazer isso. E Neemias, não posso descer porque estou fazendo uma grande obra. Meu Deus. Se eu descer, se eu perder o foco, vai cessar e os muros não vão ser reconstruídos. E quantas vezes o inimigo tem tirado o foco da gente? Quantas vezes o inimigo tem roubado o nosso alvo? Quantas vezes nós estamos trabalhando tão bem na casa de Deus, ganhando vida, falando, pregando, evangelizando, mostrando para as pessoas que Cristo salva, o inimigo vai ali e tira a atenção. E é isso que tem acontecido no meio do povo de Deus. Muitos estão perdendo a atenção, perdendo o alvo, perdendo o foco, porque têm olhado para o homem, porque têm ido atrás de homem, não têm ido atrás de Deus. Neemias, ele foi vencedor porque ele olhou essas coisas todas. Ele era visionário, ele olhava lá na frente, ele podia ver as coisas. E nós também precisamos abrir os nossos olhos espirituais para poder enxergar aquilo que Deus quer realmente para a sua igreja. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar o verdadeiro amor de Cristo, para fazer a vontade de Cristo, para ajudar a restaurar, além de restaurar a minha vida, ajudar a restaurar a vida dos outros. Mas às vezes nós queremos restaurar a vida dos outros, edificar